Isso aí. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz sejam com todos. Amém? Que bom tê-los aqui nessa noite. Com certeza é um dia especial. Estava pensando agora ali, enquanto estava me dirigindo para cá, as chuvas se moveram e muitos acabaram deixando de estar conosco, mas Deus tem propósito para cada um de nós. Eu quero pensar em hoje, nós estamos falando, irmão, de unidade nesse ano. Vamos continuar falando de unidade, porque a igreja precisa de unidade. Nós cantamos tantas coisas hoje, coisas maravilhosas, porque é muito mais fácil cantarmos do que vivermos essas coisas. Às vezes cantamos coisas que não cumprimos, falamos, declaramos coisas que nós não vivemos, e nem percebemos o que estamos falando. As coisas saem naturalmente da nossa vida, mas nós esquecemos de tantas coisas que nós falamos diante do Senhor, mas que a nossa semana não se confere com aquilo que nós falamos. Que nós possamos pensar, reconhecer o novo de Deus. Você já pensou no novo de Deus? Nós falamos sobre isso no início do ano. Nós estamos iniciando, virado do ano aqui, pensamos nisso, em novidades. Nós queremos coisas novas e nós somos impactados pelo novo. E muitas vezes oramos pedindo a Deus, Deus faz algo novo na minha vida. Mas Deus nunca parou de fazer algo em nossas vidas, nunca. Só que nós deixamos de perceber que Deus está operando em nós, ficamos esperando algo grandioso, grande, maravilhoso, coisa espantosa, é isso que nós queremos. Mas nós precisamos entender, irmãos, que Deus usa Isaías para nos chamar a atenção desse tempo aí. Então Deus, o profeta vai lá e fala, vocês não estão vindo? Vocês não veem o que eu estou fazendo? Muitas vezes nem percebemos que Deus está agindo. Quanto Deus já agiu na sua vida. Nós estamos aí hoje são 25, né? Hoje é 25 de janeiro. Você percebeu que Deus já fez na sua vida? Já percebeu que Deus já fez alguma coisa na sua vida hoje? 25, são 25 dias do ano de 26. Você percebeu que Deus já fez na sua vida? Eu digo para você, Deus já fez algo na minha vida e com certeza na sua também. Deus já abençoou a sua vida e está continuando a abençoar a você a cada momento. Nós nem percebemos isso, porque nós estamos com outro olhar. Nós precisamos olhar, irmãos, naquilo que Deus está fazendo em nós. E Deus fala ali com Isaías, falando isso, vocês nem percebem, vocês não veem, vocês não conseguem ver o que eu estou fazendo? Muitas vezes os problemas, irmãos, não é a falta da ação divina, mas é a falta de visão e a percepção humana de perceber o que Deus está fazendo à nossa volta. Deus está fazendo. Nós olhamos para o panorama do mundo hoje, olha o nosso Brasil, olha os outros países como estão, nós ficamos, Senhor, age, Senhor. Deus está agindo, irmãos. Pode ter certeza que Deus está agindo em nosso país, vai agir. Agora nós precisamos confiar no Senhor e olhar para o que Deus está fazendo, olhar de maneira divina. Deus percebe, irmãos, e Deus pergunta assim, vocês não reconhecem o que eu estou fazendo? Vocês não sabem disso que eu estou fazendo? Deus quer, irmãos, e precisa que nós mudemos a nossa visão de entendimento das coisas. Nós não percebemos, caminhamos com Deus e não percebemos. Deus se movimenta de tal maneira que nós não olhamos a sua mão sendo tocada em cada coisa nossa. O ano começou, o mês terminando já, e Deus agiu, com certeza. Deus tem nos abençoado. Eu fico pensando, agora até falar até com Pedro agora ali, com Pedro, que a gente se encontrou na visita lá no irmão Marcelino. Ele foi até visitar um colega dele antigo. Ele disse que ele está melhorando devagarzinho, mas precisa ainda cuidar de Deus ainda. E o irmão Marcelino, recebemos hoje a notícia, o irmão Marcelino melhorou 100% quase, amém? Deus está operando. Por quê, irmão? E ninguém percebe isso. Deus está fazendo algo diferente, impressionante. Deus está fazendo algo maravilhoso, mas nós queremos que fizesse a coisa automática. Não é assim que Deus age. Deus age diferente do que nós pensamos, do que nós esperamos. A fé renovada, irmão, não é apenas crer no que Deus fará, mas perceber o que Ele está fazendo em nossas vidas. Por isso vamos ver o nosso texto lá, Isaías está aí, 43, 19, ele diz assim, eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz, porventura não percebeis?
Eis que porei um caminho no deserto e o rio no ermo. Deus está fazendo coisa, mas Deus chama assim, vocês não estão percebendo? Eu estou fazendo algo novo, mas vocês não percebem? Deus está chamando, usando o profeta Isaías para chamar a atenção do povo de Israel. Vocês não estão percebendo o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma coisa nova, e vocês nem percebem. Olha o que eu já fiz na vida de vocês, como eu estou atuando. Mas muitas vezes esquecemos, irmão, de que nós esquecemos que Deus está fazendo algo. Por isso vivemos aí o contraste, irmãos. A nossa vida vive em contraste a cada momento. O contraste entre o agora de Deus e o que ainda não é, da nossa percepção. Porque nós achamos que Deus não está fazendo nada. Por isso vamos orar, irmão. Baixe sua cabeça, fale, examine seu coração, como nós cantamos, sonda-me, Senhor, e vê o que nós estamos fazendo. E faz agir em cada um coração, para que Deus realmente fale conosco nessa noite. Pai querido, nós precisamos aprender de Ti, Pai. Nós precisamos aprender e compreender a Tua vontade e a Tua ação, Pai. Usa, Pai, as nossas vidas, Pai, para perceber a Tua grandeza, o Teu poderio, Pai, porque Tu, Senhor, continua fazendo desde a fundação do mundo, continua realizando a Tua vontade, e muitas vezes nós nem percebemos o que estás fazendo, Pai, mas ensina-nos a perceber a Tua grandeza, Pai, que habita em nós, Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor, e nós não percebemos. Quantas vezes nós falhamos, Pai, de pedir coisas que Deus já está fazendo há muito tempo, que Deus está operando. Nós precisamos renovar nossa visão, nosso entendimento, o nosso relacionamento com aquele que é Deus Todo-Poderoso, Pai. Abençoa-nos essa noite, cuida da nossa mente e dos nossos corações, porque nós precisamos de Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus, irmãos, mas que lacuna há entre a ação de Deus, irmãos, e o reconhecimento do seu trabalho? Esse espaço que nós temos, esse buraco que está entre nós não percebemos o que Deus está fazendo. Deus chama atenção, a frase, agora está surgindo, Ele está falando assim, agora está surgindo agora. Percebe que Deus fez hoje? Vocês percebem o que Deus fez hoje? Imagina o que Deus fez hoje? Você sabe o que Deus fez hoje? Fez o dia para nós hoje. O dia para nós, nem percebemos. Nós amanhecemos, nem falamos, Senhor, obrigado pelo dia. Quanto de nós esquecemos de falar isso para Deus? Senhor, obrigado pela noite que eu tive, pelo sono que eu tive, Pai, sono reparador, por esse dia maravilhoso que nos desse, mesmo com a chuva, irmão. Deus fez um dia especial para nós. Nós estamos aqui hoje, ó. Por quê? Porque Deus permitiu que nós estivéssemos aqui hoje. Deus permitiu que nós saímos de nossas casas, que nós nos encontrássemos aqui, que nós adorássemos o seu nome. Deus fez grandes coisas hoje, mas nós esquecemos disso. Saímos daqui e esquecemos que Deus fez isso. Dessa comunhão que nós temos, irmãos, esse tempo que nós estamos aqui, de juntos adorarmos o Senhor, de clamar a Ele, dizer assim, Senhor, Tu és o Deus poderoso. Eu vi as orações de cada um, eu estava atento a cada oração, todo mundo falando que Deus agiu e está agindo em cada um de nós. Nós esquecemos de lembrar, irmãos, que Deus está agindo. Deus revela, irmãos, a nós, o agora, revela o seu principal vital. A obra de Deus tem um tempo, irmão, de gestação, não é assim automático. Como é que o agricultor faz? O agricultor, ele vai lá, o que ele faz? Ele vai arar a terra, ele ara a terra, depois ele joga a semente na terra e fica esperando o quê? A terra brotar, a semente brotar. Não é automático, na hora que você joga, ela não nasce uma árvore, tem que esperar o tempo de Deus. O tempo vai lá, Deus já começou a semear, e semeia. Só que o tempo que nós achamos que deve acontecer, não acontece, porque o tempo é de Deus, não é nosso. Ele começa crescendo, desenvolvendo. Deus opera frequentemente de maneira progressiva, não é automático. Nós vamos ver algumas coisas aí que Deus faz, não apenas instantâneo. Deus, irmão, observa como nós vemos a natureza acontecer. Não acontece na hora que nós queremos. Quem dera nós pudéssemos fazer, jogar a semente e a árvore crescer automaticamente. Só na história de Joãozinho, né? Ele jogou a semente, o feijão cresceu rapidamente. Não é assim, não existe isso. Deus vai operando, irmão, no tempo dele. A coisa acontece de maneira natural. Você pode conferir isso, Jesus falando lá em Marcos, capítulo 4, 26 a 28. Pode colocar Marcos 4, irmãos,
26 a 28. Olha o que Jesus diz aí. Jesus fala a respeito disso, desse tempo de Deus. Jesus está falando para todo mundo. Vocês compreendem o que eu estou fazendo? Vocês compreendem o que eu estou fazendo? Deus coloca lá para nós. Nós percebemos, esquecemos de olhar como Deus age em nossas vidas. Mateus 4. Marcos 4. 26 a 28. Nós esquecemos de olhar, irmão. Como Deus fala assim, diz também, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente na terra. É assim que é o reino de Deus, não é automático. 27. E dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, sem ele saber como. Você dorme e a terra germina e brota. A terra por si mesma produz. Obrigado. A terra brota, enquanto nós dormimos, a terra está brotando ali. Depois a espiga, por último de um grão cheio de espiga. A árvore cresce. E quando ele vê, a plantação está lotada de frutos. É assim a palavra de Deus. Ela não é automática. Ela precisa do tempo, irmãos. Nós queremos as coisas aceleradas. Nós queremos já ter nova vida. Olha para a sua vida. Deus está transformando a sua vida a cada dia. Mas o tempo é de Deus, irmãos. Não é a maneira que nós queremos, não. Deus está agindo em cada um de nós. Ainda tem muita coisa a fazer. A obra que Ele começou, Ele vai completar ainda. Ele vai completar em cada um de nós. Nós precisamos ter paciência e olhar para que Deus está fazendo novo em cada um de nós. Mas precisamos confiar no Senhor, esperar com paciência no Senhor, como diz dali Davi. Nós precisamos olhar, irmão, para Deus agindo na vida espiritual. É similar, a mesma coisa. A coisa começa, irmão, com a semente. Ela vai brotando, germinando e gerando frutos. Não é automático. Às vezes nós queremos que uma pessoa se converte, se batiza agora, nós já queremos que ele já chegue no dia seguinte, no domingo seguinte, que ele esteja aqui com uma vida transformada. Não é assim. Deus vai transformar, porque ainda estou em transformação. Eu ainda tenho muita coisa a vencer ainda, irmãos. Eu preciso mudar muita coisa na minha vida. Como eu preciso. Paulo diz assim, eu sou o pior dos miseráveis. Se ele fala isso, o que eu digo de mim? O que eu digo de mim? Paulo diz assim, eu ainda não atingi a carreira como eu preguei domingo passado. Eu não cheguei no final ainda. Eu tenho muita coisa para fazer. Cada um de nós, irmãos. Nós estamos numa carreira. Nós estamos lutando contra esse mundo. E Deus está transformando a cada um de nós. Porque Deus quer fazer uma obra nova em nossas vidas. Como o discípulo, lembra do discípulo de Emaús? Estavam caminhando com Jesus. Mas nem perceberam. Jesus estava caminhando com ele. Eles estavam reclamando. Onde está Deus? Por que Deus está assim? Por que Deus nos abandonou? E esqueciam lá de ver, porque não sabiam mais de Deus, não percebiam, o olhar estava voltado para as coisas do tempo, mas não para Deus. Às vezes nós olhamos para o mundo, nós olhamos para as circunstâncias do mundo, olhamos para as coisas que estão acontecendo no mundo, esquecemos de olhar para Deus, o que Deus está fazendo no Brasil. Nós não podemos olhar somente para as coisas que estão acontecendo, olhar para que Deus tem algo novo para o Brasil, e eu tenho certeza nisso. Deus vai operar em nossa nação, porque a igreja dele está aqui ainda, amém? A igreja está aqui, ele tem ouvido o clamor. Agora o que precisamos ser, irmãos? Buscar a santidade, a intimidade com Deus, ver o novo de Deus fazendo pela igreja, pelo Brasil também, que Deus vai continuar fazendo. Nós não podemos ser como os Emaús, porque realmente estavam olhando para a perspectiva do mundo, olhando para as coisas do mundo, esquecer que Deus estava trabalhando ali, naquele tempo ali, a sua presença, irmão, na forma de momento, com aquele que nós não sabemos qual é, mas Deus está caminhando em cada um de nós. Deus habita em cada um de nós, amém? Em cada um de nós, mas nós esquecemos disso, nós esquecemos. Às vezes clamamos, Senhor, onde tu estás? Mas Deus está em nós, Ele habita em nós. Nós precisamos perceber, irmão, como Deus está agindo. Nós só precisamos ter o nosso sentimento voltado, intimidade com Deus. Nós vamos falar um pouco sobre isso depois aqui. Deus quer, irmãos. Quais são os obstáculos, irmão? Quais são os obstáculos que nos impedem de ver a mão de Deus? Quais são de ver e perceber o que Deus está fazendo? O que nos impede? Primeiro, irmãos, precisamos identificar que os nossos olhos, irmãos, são cegos para as coisas que Deus está fazendo. Nossos olhos estão cegos. Precisamos olhar para Deus de maneira diferente. A pergunta é, vocês não reconhecem? Vocês não percebem? Como diz Isaías? Vocês não estão percebendo? Olhem em volta de você. Olhe para volta de você. Olha para a sua família.
olha para os seus amigos, olha para a igreja, irmão, porque Deus tem algo novo para a igreja, eu tenho certeza. Deus tem algo novo. Eu já postei para a diretoria. Eu não sei quantos já leram. É um projeto novo para a igreja. Eu passei, irmão, 6 meses pensando nesse negócio para a igreja. O que Deus pode fazer na igreja esse ano, 2026? O projeto, como um irmão já comentou comigo, pastor, o projeto é audacioso. Eu sei que é audacioso. É audacioso, não há dúvida. Mas como o Credival pegou aqui de manhã, pegou sobre quem? Você lembra que o Credival pegou aqui de manhã, na escola dominical? Foi Neemias. E o projeto de Neemias era audacioso? É audacioso? Lógico que era. Era sozinho ele, sozinho. Não tinha ninguém com ele, só ele. Só ele lamentou, só ele chorou pela cidade dele, pelo povo dele. Só ele fez isso, ninguém fez mais. Ele estava longe da cidade, estava com um emprego bom, era funcionário público, estava lá trabalhando, tranquilo, não faltava nada para ele. Mas quando ele viu a situação, ele se incomodou com aquilo. Nós, irmãos, precisamos olhar uma pessoa só. Ele saiu em busca da aventura, do projeto que Deus colocou no coração dele, porque é isso que nós temos que olhar para o futuro de Deus. Deus tem algo novo, mas eu preciso estar na mão de Deus, eu preciso me colocar na mão de Deus, para que Deus haja na igreja. Você quer a igreja diferente? Então haja também, deixa Deus trabalhar na sua vida. Deus coopere, participe, se envolva, porque é isso. Eu estou colocando 12 homens lá, 12 homens, eu preciso de 12 homens só. Eu quero saber quantos homens vão ter, para começar. Se tiver só eu vou trabalhar, irmãos, eu não vou parar não. Se tiver 10, amém. Se tiver 2, amém, vamos trabalhar juntos. Mas nós temos que olhar com o mesmo foco, olhar para a mesma direção, entender a vontade de Deus, porque nós queremos uma igreja melhor, amém? Nós queremos. Você quer uma igreja melhor? Você tem que se envolver, tem que se doar para Deus, se colocar na mão de Deus, para que Deus haja. E nós precisamos perceber isso, que Deus, irmãos, quer identificar. A cegueira nos cega, nos tira a visão de Deus. A pergunta é, você não reconhece? Suponho que o obstáculo, irmãos, serem superados, os obstáculos são superados. Neemias olhou a situação, o que eu vou fazer? Quem percebeu? O rei percebeu, porque ele estava magoado com a situação, estava triste com a situação, e quem percebe? O rei percebe. Eu fiquei pensando naquele texto, eu estava estudando aquele texto, sabia que o Grival ia trazer hoje para cá, eu estava estudando aquele texto, pensando, eu nem minha pessoa, Senhor, eu não tenho nada, eu não tenho nem como sair daqui. Mas o governo foi lá, irmãos, e deu o quê? O Grival sabe aí, deu ouro, prata, soldados, proteção, para tudo, madeira, todo o material necessário para a construção do templo do Senhor, da cidade de Jerusalém, para a construção de tudo. É a vontade de fazer, irmãos, é a vontade de fazer. Às vezes nós queremos fazer, mas Senhor, não me envolva nisso. Eu queria que fizesse isso na igreja, mas eu não quero ser envolvido, não quero, porque nós sabemos que quando nós nos envolvemos, nós pagamos o preço, cada um de nós paga o preço. Nós precisamos pensar que Deus quer mudar, irmãos, a história, Deus quer fazer algo novo em nós. Assim, o povo estava pensando lá, idealizando o êxodo, o pessoal estava vendo, um dia vamos sair daqui do Egito, vamos pensar no Egito, e Deus estava preparando já há muito tempo. Deus tirou Moisés de lá, levou para fora de lá, do Egito, ficou quase 30 anos fora do Egito, preparando quem? Aquele que lideraria o povo para sair do Egito, preparando a vida. O cara foi, saiu, casou-se, teve filhos, depois voltou. Deus está preparando. O Israel estava pensando o quê? Deus vai tirar a gente daqui. E Deus estava preparando mesmo, preparando o novo de Deus. E chegou lá e fez. Mas o povo estava preso ainda. Como é que vamos sair daqui? Como é que nós vamos sair? Deus tem sua forma, irmãos. Enquanto nós não pensamos nisso, Deus tem a mesma forma. Podemos nos apegar, irmão, tanto nas vitórias como no passado, nos fracassos antigos. Podemos pensar no fracasso. Isso não vai dar certo.
Quantas vezes, eu sempre digo que Abraão não falou para Sara, não falou. Isso foi um pastor que falou comigo, dividindo comigo. Já morreu, pastor Arthur, foi meu pastor um bom tempo. Eu estava querendo chegar na casa dele lá para falar com ele, conversar com ele assim, o Real, eu queria saber o que estava acontecendo com ele. Ele disse assim, Real, tem coisas que eu não posso te falar. Tem coisas que eu não posso falar para ti. Mas de por quê, pastor? Porque eu vou te contar uma historinha. Tu sabe por que Abraão não falou para Sara o que ele ia fazer? Que Deus falou com ele? Porque se Abraão falasse para Sara, jamais ele ia cumprir a promessa de sacrificar o seu filho. Jamais. Que a Sara diz assim, esse velho ficou doido, com certeza. Esse velho está doido. Quer matar o nosso filho. O único filho que nós temos, agora quer tirar de nós? Abraão foi para casa, guardou, preparou tudo, não falou com a Sara, apenas preparou a vontade de Deus. Preparou seu filho, preparou a lenha e subiu com 2 homens. Chegou lá embaixo e disse assim, ó, vocês ficam aqui, que eu e meu filho vamos subir e vamos voltar. Mas ele ia matar o filho dele, mas assim, nós vamos e voltaremos. Está lá o texto. Ele subiu o monte, e quando ele foi sacrificar o filho, o que Deus falou assim? Não faça isso. Está ali, ó, o cordeiro está ali. Deus, irmão, tem o plano dele. Nós temos que confiar no Senhor. Se ele falasse, ele não chegaria nem levar o filho dele para ali. Mas ele colocou o filho dele lá no altar para sacrificar o seu filho. Tem coisas que nós não falamos para ninguém. Quando nós falamos, nós perdemos. O projeto de Deus é de Deus, irmãos. Deus falou para você, é para você que Deus está falando, não é para outros. Depois que acontecer, você pode compartilhar com Deus, com todos. É assim que Deus age, irmãos. Nós precisamos confiar no Senhor. Há algo maravilhoso de Deus. Às vezes nós ficamos no fracasso. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Quantas pessoas desistiram? Tem pessoas que desistiram de seguir Jesus. Desistiram. Eu nunca vou mudar. Eu nunca vou mudar. A minha vida, eu já tenho 30 anos na igreja, eu nunca mudei. Eu não vou mudar mais. E desiste da vida cristã. Quantos homens já abandonaram a igreja? Quantas mulheres abandonaram também a Jesus? Porque acham que nunca vão mudar. Porque deixaram de confiar no poder de Deus. Abandonaram a fé. Abandonaram a fé. Deus espera que nós hajamos, irmão. Não vemos nossa obra, mas Deus está agindo em cada um de nós. A segunda, irmãos, expectativa rígida. Temos expectativas rígidas. Esperamos que Deus haja de determinada maneira, em determinado tempo, determinado recurso. Eu estava pensando nesse texto aí, que eu estava escrevendo, pensando, como é que acontece isso? Eu vou contar para vocês. Sabe, lembra da Naamã? A menina chega lá e fala, olha, eu conheço um profeta que pode te ajudar. Ah, é mesmo? É. Aí o conservo dele chega assim, mas Senhor, se ela mandasse fazer alguma coisa, você não vai fazer? Ele chegou lá e disse assim, cadê o profeta? Está ali, diz para ele mergulhar no rio. Manda ele mergulhar no rio. Mergulhar no rio? O que é isso? Rapaz, lá em Havana tem rios melhores do que o nosso, do que esse aqui. Não, manda ele fazer isso lá. Nem chegou a falar com ele. Eu pensei que ia chegar lá e ver o profeta gritar bem alto para Deus aí, ordenar que a minha doença saísse. Mas Deus não fez isso. E aí o militar ficou chateado. Mas o conservo falou assim, mas mestre, se ele mandasse fazer uma coisa, tu não faria? Sim, faria. Então faça o que ele mandou. Vai lá 7 vezes e mergulha no rio. 7 vezes. Aí ele foi lá, acanhado, entrou na água, primeira vez, segunda, terceira, quarta, 7 vezes. Quando ele saiu de lá, saiu com a pele nova. Nós queremos que a coisa aconteça numa hora. Não é assim, irmão. Deus age no tempo dele, da maneira dele. Não é espantoso. Nós queremos que alguma coisa aconteça aqui, uma revolução aconteça. Não é assim que Deus age, irmão. Não é assim. Nós podemos esperar. Então, às vezes a expectativa é rígida. Nós queremos que aconteça de uma certa maneira, mas não é assim que Deus age. Deus tem o tempo dele agir para cada um de nós. Nós esperamos que Deus faça isso, mas não é assim que Deus. Quando ele age, irmão, diferente, mais simples, mais lento, por outros meios, nós não reconhecemos a sua mão. Nós não reconhecemos.
achamos, não é Deus que fez isso, não é Deus, mas Deus continua, irmãos, no controle de todo o universo. Tudo acontece sob a sua direção, tudo acontece sob a sua ordem, nada acontece. Nem eu que estou aqui, irmãos, não estou aqui porque eu quero, nem porque a igreja escolheu, é porque Deus determinou. Você não está aqui porque você escolheu estar aqui, é porque Deus determinou que você ficaria aqui. É isso que Deus tem. É Deus que determina, é Ele que faz. Nenhuma pessoa assume uma responsabilidade sem que Deus permita. Nada acontece por acaso. Deus sabe de tudo e nós temos que confiar no Senhor sempre, confiando no Senhor, e Ele vai fazer as grandes coisas. Precisamos colocar o terceiro, irmãos, o ruído das circunstâncias. Nós olhamos para o mundo, vimos as coisas acontecer, as dificuldades estão aí atuais, as crises estão aí, os medos podem funcionar, irmãos, como estática, elas paralisam a gente. Nós olhamos para o mundo, meu Deus do céu, eu vejo o pessoal apavorado agora, o que será do Brasil? O que será do Brasil? Você já pensou nisso? Com certeza, eu tenho certeza disso que você já pensou. O que acontecerá com o Brasil? O que vai acontecer na nova eleição desse ano, irmãos? Você já pensou nisso? Com certeza você já pensou. Quem vai vencer? Eu digo para você, quem vai vencer? Aquele que o Senhor ordenar. Amém? Amém? Ninguém vai assumir, irmãos, o Brasil sem que Deus permita ao Brasil, aquele que vai liderar. Nós podemos até escolher, mas só um vai determinar por Deus quem vai reger a nossa nação, só Ele. Eu tenho que confiar no Senhor, não nos homens, eu tenho que confiar no Senhor, e nós temos que esperar no Senhor. Então essas coisas estáticas, irmãos, impedem que nós possamos ouvir o sinal claro de Deus, a ação divina de Deus. Nós perdemos a confiança em Deus, e achamos que nosso voto vai resolver nossos problemas. Você tem que votar, sim, você tem que votar, mas tem que votar confiante no Senhor, amém? Tem que votar confiante no Senhor. Senhor, eu vou fazer isso porque Tu está mandando fazer. Precisamos ter discernimento, irmãos, espiritual, para separar o temporário do eterno. A circunstancial, irmão, do divino. Temos que separar isso. Se eu não separar, eu não consigo ver a mão de Deus agindo. Eu não consigo. Eu preciso pensar que Deus está agindo. Eu sei que Deus está agindo, irmão, e vai continuar agindo em cada um de nós. Terceiro, irmãos, padrão bíblico. Como é que eu posso ter o padrão bíblico? Como é? O Credival aqui resumiu a escola dominical falando nisso. O Juvino também falou de manhã sobre o corpo. Eu estava pensando aqui, o Juvino estava pregando de manhã sobre o corpo, sobre unidade, sobre o corpo. Eu digo para você, hoje eu percebo o que é unidade. Hoje eu percebo. Eu tenho algumas debilidades hoje, irmão. Eu não consigo movimentar os braços, é verdade. As minhas pernas estão complicadas hoje. Eu já era paralítico dessa perna direita aqui, ó. Eu tive paralisia com 1 ano de idade. Eu já andava meio complicado. Mas aí esse AVC me trouxe a paralisação dessa perna esquerda, que era a melhor perna. Eu digo para o Senhor, mas Tu me tirou a única perna que eu tinha de boa? Hoje eu vejo, irmãos, que todo o meu corpo hoje funciona para ajudar um ou outro. Você não sabe a minha vida do dia. Quem conhece um pouquinho mais é a Cida, que às vezes a Cida vai lá em casa para cuidar da casa lá em casa. Ela sabe como é que eu vivo em casa. Ela sabe como é que eu vivo o dia inteiro na minha casa. A luta que eu passo em casa. Acha que é fácil o que eu faço? Não é fácil. Mas eu vejo o corpo cooperar um com o outro para que eu possa fazer tudo. Você acha que é fácil colocar uma camisa? Você não tem nem ideia de colocar uma camisa. Você não imagina como é que eu coloco a minha camisa. Eu não uso mais camisa fechada, não uso mais. Por quê? Porque é difícil colocar. Não é fácil colocar uma camisa. Uma polo, eu não consigo mais usar uma polo. Eu acho bonito. Eu usei tanto. Inclusive, eu estou separando lá para doar todas as minhas camisas polo. Todas as minhas camisas polo. Vou doar, tem que doar. Porque eu não estou mais usando. Porque o meu corpo não consegue mais trabalhar com isso. Eu preciso pensar, como é que eu vou fazer? Então eu vejo cooperando um com o outro, agindo um com o outro, para que eu tenha a disposição de fazer algo. Não é fácil, mas Deus tem me ensinado a viver. Deus age, irmão, no silêncio, antes do estardalhaço.
Deus não age com estradalhaço. Deus não faz barulho para agir. Ele usa o tempo dele de maneira silenciosa. Não adianta ele gritar. Eu até compartilhei essa semana com uma pessoa. Eu tinha 10 anos de idade. Meu pai passou por uma crise. Perdeu tudo que tinha. A oficina de marcenaria que ele tinha. E nós ficamos numa situação complicada. Meu pai resolveu criar porcos no terreno. Então toda quinta-feira ele matava porco. Ele não. Os homens que ele contratou lá. E eu ficava assistindo aqueles homens trabalhar lá. Quem já viu a morte do porco? Quem já viu? Quem já viu? Olha aí. O que acontece com a morte do porco? Berra demais, né? Grita todo tempo. Aí eu vi aquela frase lá, eu vi aquele tempo lá, aí eu criei uma frase, com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade eu escrevi um papelzinho. Se grito e esperneio resolvesse, pouco não morria. Não adianta gritar não. Não adianta espernear. Porque o dia de Deus está marcado para cada um de nós. O dia está marcado. Então aquela frase ficou na minha mente. Com 10 anos de idade. Eu não esqueci. Eu nem era crente ainda. Nem era crente. Eu estava no colégio batista, mas não era crente ainda. Deus me ensinou que grito e esperneio resolvesse, pouco não morria. Irmão, não adianta espernear. Nós temos que olhar para a situação que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Deus está no controle de tudo. Eu não posso esquecer que Deus está no controle. A minha vida está na mão de Deus, a sua vida está na mão de Deus. Tudo está na mão de Deus. Antes da fundação desse mundo, antes o projeto de Deus está pronto, antes de ele começar esse mundo, o projeto dele estava pronto. Tudo, irmão, tudo está lá, riscado, desenhado. Como ele ia fazer esse mundo aqui, tudo estava lá, planejado por Deus, tudo. Deus tinha o tempo desse aqui, ó, que nós estamos aqui. Deus sabia desse tempo de hoje aqui, ó. Deus sabia de tudo, que nós estaremos hoje aqui, ó, reunindo, que nós falaríamos desse texto de Isaías aqui, ó. Deus sabe disso. Deus sabia. Essas coisas, nós precisamos observar a Escritura, descobrindo que este é o modo habitual de Deus agir. Só através da Bíblia. Deus faz isso. A Bíblia está repleta, irmão, de exemplos onde o povo de Deus não percebeu inicialmente o que estava acontecendo. Nem percebeu. Você lembra do nascimento de Jesus? Nascimento de Jesus? O povo estava lá. Roma mandava em tudo. Havia paz em Roma. Estava maravilhoso. Mas Deus estava agindo já. Ninguém percebeu. Quem percebeu? Quem percebeu o agir de Deus? Os pastores no campo. Quem mais? Os magos, que vieram de longe, porque viram Deus agindo. Vieram de longe, caminharam tempos em lugares difíceis, mas conseguiram chegar naquele lugar, para encontrar o quê? Aquilo que Deus estava começando, fazendo ali, transformando, aquele momento especial de Deus. Eles conseguiram perceber, a maior parte dos judeus nem percebia aquilo lá, nem percebia, mas Deus estava ali. Enquanto o mundo romano vivia em paz, irmãos, romana, Deus enviava o Salvador numa manjedoura, estava lá, enviando o Salvador. Ninguém nem percebeu que o Salvador estava chegando. Quantas vezes nós esquecemos de olhar, irmão, que Deus está enviando para nós, que Deus está fazendo a sua obra em nós, nem percebemos. O Salvador estava chegando lá. Não apenas, irmãos, pastores e magos tiveram discernimento daquele momento, porque estavam atentos a Deus, estavam olhando as Escrituras, estavam entendendo. E muitos judeus que conheciam a Escritura não perceberam isso, não viram as Escrituras, nem perceberam. Nós podemos estar lendo a Bíblia, irmãos, podemos estar lendo, nem percebemos o agir de Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos sem intimidade com Deus. Nós queremos só conhecer as Escrituras, apenas conhecer, mas não temos intimidade com Deus. Precisamos ter intimidade com a palavra, penetrar a palavra de Deus. Nós vamos falar um pouquinho mais aqui também. Palavra de Deus. Olha só, o ministério de João Batista, no deserto. Olha o João Batista, foi para onde? Para o deserto. Está lá, longe dos centros religiosos. Deus preparava a voz daquele que clamaria no deserto. Deus estava preparando aquele que realmente anunciaria o Salvador. Deus tira aquele homem lá, manda para o deserto.
e prepara aquele homem, e ninguém nem percebeu a saída de João Batista, ninguém percebeu, mas Deus estava agindo, e nem o povo de Israel nem percebia isso, nem percebia, mas Deus estava lá. Muitos de Jerusalém nem sabiam que algo novo estava surgindo, algo novo, irmão, o Salvador estava no meio deles, nem perceberam, nem percebiam. A igreja primitiva, irmão, enquanto os discípulos se reuniam no cenáculo em oração, o mundo não percebia que algo revolucionário. A igreja estava orando lá, mas Deus estava preparando o quê? A descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo. Estava lá, nem percebiam, mas Deus estava preparando a descida do Espírito Santo sobre a igreja, preparando aquele tempo maravilhoso, para que nós pudéssemos perceber a grandeza de Deus, irmãos. Nós não olhamos para a grandeza de Deus, nós esquecemos, irmão, de ter a intimidade com Deus, não somente conhecer as letras, porque é bom conhecer as letras, mas a intimidade com Deus. O que Deus está falando comigo? O que tu quer revelar para mim, Senhor? Eu preciso gastar de tempo. O Crivol falou aqui de manhã. Quanto tempo você está gastando de oração? Quanto tempo você gasta de oração? Pastor, eu oro pouco. De manhã eu oro assim rapidinho. Na minha refeição eu oro rapidinho. Mas quanto tempo nós gastamos, irmão? E está em intimidade com Deus. E está lá. Eu vou falar para vocês. Eu levanto cedo. 5 horas da manhã. Eu durmo cedo hoje. Eu realmente durmo bem cedo. 8 horas da manhã, quem passa a mensagem, eu estou dormindo, viu? 8 horas estou dormindo. Já estou dormindo. Mas 5 horas da manhã, 5h30, eu já estou de pé. Eu vou lá para o banco, lá que está na frente de casa. Eu abro minha casa toda. A gente está dormindo. Eu saio, ela nem percebe que eu estou dormindo, que eu saí já do quarto. Eu faço o maior silêncio para não acordá-la. Eu vou para aquele banco lá. Só quando está chovendo que é difícil ficar lá. Porque o vento às vezes joga a chuva lá. Eu vou para aquele banco lá e fico olhando os pássaros chegando ali nas árvores. 5 horas da manhã, 5h30, e começo a colocar diante de Deus. Senhor, olha para a minha vida. Eu começo a ver Deus ali. Eu consigo ver a grandeza de Deus. De ver Deus agindo, Deus abrindo o sol, iniciando o dia, esperando que eu contemple a natureza. Como nós precisamos disso, irmão, de ter um momento com Deus em particular, de colocar diante dele, Senhor, como Isaías sentou lá e botou a cabeça dele entre as pernas, colocou lá para orar. Ou então Isaías jogou no chão e botou a boca no pó para conhecer Deus, para dizer, Senhor, está aqui, eu não sou nada, eu sou pó, eu não sou nada. Às vezes precisamos fazer isso, irmão, colocar que nós não somos nada. Nós achamos que a nossa faculdade, nosso conhecimento é alguma coisa, não é nada diante daquele que é Deus todo-poderoso, magnífico, estrondoso, poderoso, que pode fazer todas as coisas, que não há nada impossível para Ele. Nós não somos absolutamente nada. O melhor nosso, como diz Paulo, é um trapo de imundícia. O melhor, irmãos, que você faz é um trapo de imundícia. O melhor que eu faço é um trapo de imundícia. Não é nada. E se você olhar a palavra que Paulo usa, são duas coisas que Paulo usa. Duas palavras que Paulo usa. Trapo de imundícia. Uma, a atadura do leproso. Quem já viu? Quem já viu a atadura do leproso? Quem já viu uma atadura do leproso? Eu já vi. Porque quando eu me converti, eu tive muito tempo visitando o leprosário de Manaus. Muitas vezes. Nós levamos mantimentos para eles e também materiais. Eu ficava vendo lá, aquele cara desenrolando a atadura. Quando saía a pele dele todinha, toda podre, para colocar uma nova. Meu Jesus, aquilo era absurdo. Aquilo não sai da minha mente hoje. Ela estava lá, arrancando a sua pele. E Paulo disse assim, que isso aí era o melhor que eu podia fazer para Deus. A outra é a menstruação da mulher. A menstruação da mulher. O pano de menstruação da mulher. Paulo usa. Que aquilo lá era o melhor de Deus, o melhor que nós podíamos fazer para Deus. O melhor de Deus. Para Deus. Não somos nada, irmãos.
A nossa vida não é nada, nós temos que colocar diante do Senhor: Senhor, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso ser instrumento da tua glória, como nós cantamos aqui agora, você cantou. Que eu seja um farol, que eu seja uma ponte, que eu seja algum abrigo para alguém que está no sufoco, para que eu possa fazer, irmão, ajudar aqueles que necessitam. A igreja primitiva estava lá. Deus muitas vezes inicia suas maiores obras nos lugares mais improváveis e das formas mais diversas. Deus começa assim. A cruz de Cristo foi um símbolo de derrota para muitos, mas para nós, aqueles que têm Cristo Jesus, tornou-se o maior instrumento de vitória. Aquilo que pessoas pensavam que ia destruir Deus era a vitória. Ele vencia a morte naquela cruz ali. Aquela cruz simbolizava que ele realmente aniquilava a morte completamente, assumiu a nossa vida, assumiu os nossos pecados, nos purificou de todo mal e nos deu a chance de nos tornar filhos de Deus. Deus, irmão, naquela cruz, morto, nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Amém? Filho de Deus. Foi Ele que fez isso por mim e por você. Nos deu a graça, irmão, de poder dizer: eu sou filho de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor, porque Deus tem sido bom para conosco, tem nos abençoado. E para finalizar, irmãos, meu tempo está terminando. Nós precisamos ajustar, irmãos, a nossa visão, os meios para conhecer o surgir de Deus. Nós precisamos perceber isso, mudar, trocar a nossa lente. Essa semana, irmãos, semana passada, eu fiz exame dos meus óculos. Preciso trocar a lente. A médica falou que eu preciso trocar minha lente. Eu realmente não estou enxergando muita coisa. Nós precisamos, irmãos, reconhecer, ajustar nossa visão. Eu preciso melhorar a visão de Deus. Como é que eu olho para Deus? Como é que você olha para Deus? Quanto você consegue ver Deus? Quanto? Como é que está seu foco de visão de Deus? Ou apenas você vem para a igreja no domingo? É isso? E durante a semana, como é que você vê Deus? Você só vê no domingo quando canta? É isso que você imagina? Deus é muito mais do que isso. Como então ajustar, irmão, nossa visão para perceber que Deus está fazendo algo novo em nosso meio, em nossa vida, em nossa família, em nosso trabalho? Como é que podemos perceber isso, irmãos? Isaías profetiza ao povo dizendo assim: os olhos fechados para reconhecer o novo de Deus que surge. Nós estamos com os olhos fechados, precisamos abrir os olhos, olhar para Deus. Precisamos olhar. Primeiro, nós temos que fazer, irmão, primeiro passo, a renovação pela palavra. Não há outro meio. O Clival até destacou aqui de manhã. Não há outro meio de mudar nossa vida, irmão, transformar. Cara, o Clival usou até o termo avivamento. Foi isso, Clival? De manhã? O Clival usou até avivamento. Não há como, irmãos. Não há como ter avivamento sem a palavra de Deus. Não há como. Eu preciso dela para ter avivamento na minha vida. Não é ouvir mensagem, não. É ter contato com Deus. Olhar as Escrituras e viver as Escrituras. Porque é só assim que Deus transforma a nossa vida. Porque se não tiver isso, não há como. Não há como ter transformação. Nós precisamos disso. A exposição da palavra, irmãos, das Escrituras da palavra de Deus. Olha o que o salmista diz aí. O Cláudio, por favor, coloca para mim aí. Salmo 119. Eu creio que eu vou estar na sexta-feira aí. Salmo 19. Não sei se chegou no 130 já? Já passou no versículo 130? Já chegou já? Salmo 130. 119, 130. 119, 130. Bota aí, Cláudio. Olha o que diz aí o autor da Bíblia. Olha o que ele diz aí. Olha lá. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. É isso que dá. A palavra de Deus dá luz, irmão, traz declaramento. Você imagina, se apagar essa luz aqui, o que vai ver? Se apagar essa luz aqui, o que a gente vai ver? Nada. Mas ela acesa, você consegue perceber muita coisa. É assim que é a palavra de Deus. A luz. E o que ela faz ali? Ó? Ela dá entendimento, irmão, para os simples, para todos. Não é só o grande, não, é para todos. Ele dá entendimento para aqueles que não sabem nada. É somente a palavra de Deus que pode fazer isso, irmão. Somente. Porque ela é a única que tem
A Bíblia nos fornece, irmão, as lentes corretas para nós interpretarmos com realidade. É somente através dessa palavra aqui, ó. Não há como. É através dela que eu consigo ver a verdade de Deus. Eu consigo olhar o coração de cada um através da palavra de Deus. Eu consigo ver, irmãos, o mundo através dessa palavra, o que eu tenho que fazer para que Deus realmente restaure esse mundo. Sem ela, não há como. Ela nos ensina, irmãos, os padrões de Deus, o seu caráter e o seu método. É aqui que eu encontro tudo isso. Sem ela, não há como. Não há como. Não tem como. Nós podemos. Eu cursei. Não fechei o curso de psicologia. Não fechei. Eu fiz 3 anos só. Faltou 2 anos para terminar. Eu desisti. Eu desisti de psicologia. Porque, irmãos, o que eu preciso está aqui, ó. É aqui que eu preciso. É isso que eu preciso. Eu preciso da palavra de Deus. Ela me ensina a fazer. Ela me ensina a cuidar das pessoas. Ela me ensina a conhecer o ser humano como é. Porque é assim que ela faz comigo. Eu não consegui terminar. Porque eu não conseguia ver algumas coisas. Sem essa interpretação, irmãos, os nossos olhos não se abrem. Eu preciso dela para ver. Segundo, irmão, a sensibilidade pela oração. Eu falei aqui antes. A oração não é apenas apresentar pedidos, é cultivar intimidade. É por isso que nós estamos com o tema no acampamento, intimidade com Deus. Eu preciso de intimidade com Deus. Se eu não tiver, irmão, não resolve o nosso problema. Quando estamos com intimidade com Deus, nós entendemos que a voz de Cristo está falando com a gente. Por exemplo, Credivaldo tem quantos anos de casado, Credivaldo? Quantos anos está casado? 47 anos. Jovino, tem quantos anos, Jovino? Bira, quantos anos, Bira? 46 anos. 35. Eu tenho 42. 42, né? 42 anos. Mas eu não conheço a gente toda, não. Eu não conheço. E nós temos intimidade. Os casais têm intimidade. Mas ela sabe algumas coisas. Ô Enisete, tu sabe o que o Bira gosta? Sabe o que o Bira gosta de comer? Sabe, né? Divina, tu sabe o que o Jovino gosta de comer? Sabe, olha aí. Ei, Valéria, também sabe que o Jovino sabe. Pois é, Credivaldo, a Raquel sabe que o Credivaldo gosta, Raquel? Sabe, olha aí. Por quê? Porque tem intimidade, irmãos. É assim. Nós precisamos ter intimidade com Deus para saber o plano dele para a nossa vida. Conhecer. Como é que você vai falar com Deus sem ter intimidade com Ele? Como é? Você precisa, e a oração, irmãos, é intimidade. Não é para você, o pessoal olha assim, eu quero isso e aquilo. Não é isso, irmãos. É intimidade com Deus, é conhecer Deus. Ele está lá. É como o jejum. Um monte de assim, eu vou fazer jejum para isso e para aquilo, para alcançar uma bênção. Irmão, jejum não causa bênção nenhuma, não causa nada. Jejum é para intimidade com Deus, é para você se entregar para Deus. Senhor, está aqui minha vida na tua mão, é para isso. Jejum é para isso, não é para alcançar bênção, não. Quem prega isso, irmão, não tem nada a ver com Deus. Esse pregador não tem nada de Deus com ele, não tem nada, porque não é para isso. O pedido, irmãos, a oração não é apresentar pedido, é cultivar intimidade com Deus. Naquela hora que você reconhece quem você é e que você precisa de Deus, é aquela hora lá. Quanto muito mais tempo passamos com Ele, com alguém, reconhecemos sua voz, reconhecemos seu estilo, reconhecemos sua maneira de agir. É assim, na presença de Deus, nossos sentidos espirituais são aguçados na presença de Deus. É quando eu tenho uma oração, é quando eu gasto meu tempo com oração, eu reconheço quem sou, quem domina a minha vida, quem habita em mim, quem tem relacionamento. É assim. Se você não faz isso, então comece a fazer isso. Tenha intimidade com Deus. Não apenas ore para explicar algumas coisas, mas ore para ter crescimento espiritual. E finalzinho, irmãos. Nosso tempo está terminando aí. Comunidade com discernimento. O que é isso, pastor? Comunidade com discernimento. Sabe quando nós fazemos aquele grupo de oração?
nós se relacionamos, mas nós fazemos muito pouco. Eu quero dizer para vocês que o mês de fevereiro ou março, nós vamos mudar essas coisas aqui na igreja. Nós vamos gastar mais tempo orando em grupo. Nós vamos fazer diferente aqui. Nós vamos ter a palavra de Deus, mas vamos ter mais tempo orando. Nós gastamos muito pouco, irmão, mas para ter intimidade com Deus. Não é para só falar pedidos, não. Nós vamos ter intimidade com Deus. Nós temos que fazer isso aqui na igreja. Prepare-se, porque nós vamos ter que fazer isso. Nós não podemos continuar na mesma ladainha, nós temos que mudar isso. Olha o que Jesus diz, Mateus 18, 20. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quando tiver 2 ou 3 reunidos, porque ali estão entendendo o que Deus está falando, preparando a sua vida com Deus, é conhecendo. Eu estava aqui pensando de manhã, na escola dominical, também a nossa escola dominical vai mudar também. Nós vamos ter aí vários professores na escola dominical, vamos ter. Nós vamos ter um tempo diferente. Eu estou preparando a minha vida. A minha escola também está preparando. Eu vou dar aula também. Vou dar aula também na escola dominical. Vamos gastar nosso tempo. Porque, irmão, nós precisamos aprender. Nós precisamos se relacionar. Nós precisamos caminhar com Deus juntos, não separados. Nós vamos fazer isso. Prepare que nós vamos ter. Prepare que nós vamos ter. Ore por isso, para que Deus nos ajude a caminhar. Às vezes, sozinho, nós não chegamos. Desculpe. Nós não enxergamos, mas na comunidade outros podem nos ajudar a discernir. Sabe alguém que vem um e olha, aí vem o outro e olha também, e aí que você viu? Eu vi isso e aquilo, eu nem percebi isso. É igual o detetive, vai investigar alguma coisa, vai o outro lá e diz assim, você não percebeu aquilo lá? Eu vi uma coisa diferente, olha lá, esse cabelo estava aqui, ó. E aquele cabelo traz uma resposta muito grande para decifrar o acontecimento que teve ali naquele crime. Às vezes nós não percebemos, mas a comunidade pode fazer isso, trazer crescimento um para o outro, não apenas só um, mas todos crescendo juntos, porque é isso a igreja, irmão. É igreja, é conjunto, é corpo, é igreja, é isso. Nós somos o corpo de Cristo e precisamos disso. Mas na comunidade, irmão, outros podem ajudar um ou outro a discernir o que Deus está fazendo. A igreja é corpo e os olhos nos ajudam, os pés a ouvirem e caminhar em direção certa. Quando nós colocamos em conjunto, sozinho, não adianta. Finalizando, irmãos. Nós estamos no início do ano. E tem um ano para percorrer. Não apenas o tempo de fazer novas resoluções, mas de ajustar a nossa percepção espiritual. Deus já está trabalhando em nossa vida, em nossa família e em nossa igreja. Amém? Deus está trabalhando. Mas eu preciso estar em sintonia com Ele. Eu não preciso estar fora. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Vamos orar, irmão. Coloque a sua vida diante do Senhor. Fale com Ele. Fale com Ele da sua vida. Caminhe com Ele. Fale agora em espírito e em verdade com Ele. Fale com o seu coração. Revele para Ele a tua vontade. Que você precisa ter intimidade com Ele, de caminhar, de mudar essa visão errada, mas de caminhar com Ele, de ser novo diante dEle. Pai querido, obrigado, Deus, pela tua palavra nessa noite, Pai. Porque muitas vezes nem percebemos que o novo está aí, surgindo. Vocês não percebem? Ó Senhor, nos ajuda a perceber a tua ação, Senhor. Nos ajuda, Pai, a perceber, ó Deus, o teu Espírito nos questionando, nos ensinando, nos purgando daquilo que não presta, Pai. Para que nós assim possamos crescer cada dia mais na graça e no teu conhecimento. Aumenta a nossa intimidade contigo, que nós estejamos dispostos, Pai, a gastar mais tempo em comunhão contigo, através da oração. Ter um tempo exclusivo para estar contigo, Senhor. Ter um momento que nós possamos selecionar um tempo exclusivo contigo, Pai, a caminhar na tua direção, de gastar um tempo de ver
como Tu és maravilhoso, como Tu és bondoso, Pai, como Tu és grandioso, Senhor Jesus, como Tu és rico em perdão, em misericórdia, em amor. Nos ensina, Pai, porque é isso que tem feito para conosco, Pai. Ajuda, Pai. Ouve cada clamor aqui nessa noite, Pai. Estende a Tua mão sobre cada vida, Pai, para que nós possamos, ó Deus, ver o novo diante de nós, e que o mundo, o barulho desse mundo, não impeça de nós vermos, ó Pai, a Tua grandiosidade agindo em nossas vidas, Pai. Que nós possamos perseverar a cada dia mais, caminhar contigo, Pai. Por isso nós pedimos nessa noite, Pai, age em cada um de nós, perdoa o nosso pecado, limpa a nossa visão, nos dá, Pai, entendimento da Tua vontade, nos ensina a crescer na graça e no Teu conhecimento, Pai. Tem misericórdia de nós e nos abençoa, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.